Olá, irmãos, graça e paz. Vamos à nossa aula da escola dominical. Nós vamos falar hoje sobre a pregação, desde o tempo dos pais da igreja até os pré-reformadores. Vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade e misericórdia e nos reunir, ó Deus, em torno do estudo da tua palavra. Orienta, fortalece, abençoa a tua igreja, ó Deus, hoje e para todo sempre. Que teu Espírito Santo nos dirija no estudo desta manhã, para a honra e glória do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, que é a palavra de Deus, tem sido usada para distorcer a própria Bíblia. Ao longo dos séculos, nós vemos muitos falsos ensinos, muita heresia, muitos ensinos adaptados da própria palavra de Deus, que não visam a verdade, mas a mentira, o engano. Mas em todos os tempos, em todos os séculos, Deus tem levantado os seus remanescentes fiéis, aqueles que estão preocupados com a pregação fiel da Escritura, em tirar ensinos adequados da Escritura, em promover a verdade e não o engano. Profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo Testamento, discípulos comuns de Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que anunciaram com firmeza as boas novas de salvação e que no tempo da necessidade defenderam com autoridade, com firmeza, com segurança a verdade da palavra de Deus. Há um texto que nos traz um exemplo desses remanescentes fiéis que o Senhor sempre guarda ao longo do tempo. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. É a história de Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 1, nos diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Se você ver o contexto aí, o capítulo 18 vai mostrar ali Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, e esses profetas serão mortos ali por Elias, a mando de Elias. Então Jezabel jura Elias de morte, Elias foge, vai para o deserto. Depois Elias, ele entra no monte, numa caverna, aliás, onde ele passa ali a noite e Deus vai falar com Elias, no capítulo 19. Então, especificamente o verso 14 até o 18, quando Deus então fala com Elias, pergunta a Elias por que Elias está ali, aí Elias repete algumas vezes, dizendo: Senhor, tenho sido em extremo zeloso por ti, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então era uma época de apostasia, uma época de distanciamento de Deus, uma época em que os reis de Israel estavam corrompidos, eram idólatras, caminhavam distante do Senhor, e Elias ali permanecia fiel a Deus, e ele achava que estava sozinho. Então ele diz: olha, deixaram aliança com o Senhor e eu fiquei sozinho nessa história toda. E aí a resposta de Deus para Elias, a partir do verso 15: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Uma lição muito importante aqui para Eliseu, para Elias, aliás, é que ele não estava sozinho. Deus tinha reservado 7.000 pessoas que não adoravam Baal em Israel e que não se corromperam, que não se desviaram do Senhor. Então, assim,
Elias, exatamente, ele vai ter essa certeza vinda do próprio Deus. Você não está sozinho, porque Deus sempre preserva os seus ao longo do tempo. Dando continuidade então ao assunto da semana passada que o reverendo Márcio trouxe, eu quero viajar com você na história. Agora nós vamos trazer um panorama geral da pregação da palavra de Deus, desde o tempo dos pais da igreja ali, depois que morrem todos os apóstolos de Jesus, até os pré-reformadores. E nos dias atuais, meus irmãos, nós podemos enumerar várias razões para o declínio da pregação fiel das Escrituras ou interesse pela fidelidade bíblica. Nós podemos citar a aversão do homem pós-moderno à verdade objetiva, a secularização e a relativização da sociedade e até mesmo da igreja, o afastamento do ensino verdadeiro e tantos outros motivos. Mas e antes de nosso tempo? Onde que começa o declínio? Quais os erros e os acertos que os nossos irmãos da fé tiveram no passado? Então eu quero dividir o nosso estudo dessa manhã em 3 partes. A primeira delas é a pregação da palavra nos pais da igreja, a segunda parte na Idade Média ou época medieval e a terceira parte nos pré-reformadores, aqueles que vieram ali então próximo da data do início da reforma, do despertar da reforma protestante, porque os próximos estudos darão continuidade nos reformadores. Então, em primeiro lugar, os pais da igreja. Quando a gente fala pais da igreja, cabe uma explicação. Esse é um título que foi atribuído aos líderes da igreja, aos pastores, aos bispos da igreja daquela época, que viveram entre 95 depois de Cristo, que foi a data ali aproximada em que João morreu, o último dos apóstolos vivos. Então outra liderança assume o seu lugar na igreja, até aproximadamente o 5º século. Então aí nós temos 400, 500 anos de história. Então nesse período viveu aqueles que são chamados de os pais da igreja, e eles desenvolveram muita coisa, eles escreveram muito, eles estudaram muito, eles defenderam muito a fé cristã, eles trabalharam incessantemente para defender a fé cristã, para elaborar doutrinas bíblicas, para colaborar com a pregação fiel das Escrituras. Então, os pais da igreja, eles têm uma importância muito grande, eles eram relevantes para aquela época e até hoje eles são importantíssimos, principalmente na luta contra as heresias do tempo deles e os ensinamentos que eles deixaram, que nós podemos nos apropriar para o nosso tempo e até para combater as heresias, as falácias, as mentiras do nosso tempo. Então, esses homens, não é que eles se reuniram e disseram: os apóstolos todos já morreram, agora nós vamos tomar conta da igreja, nós somos os pais da igreja agora. Não é isso, foi uma terminologia dada a eles posteriormente. O que eles fizeram foi serem fiéis a Deus na pregação da palavra, no estudo, nos seus escritos, na defesa da fé. E aí a história os chama de pais da igreja, que viveram nesse início ali, logo após a igreja primitiva. Então foi um processo natural, certamente dirigido por Deus, em que esses homens foram levantados então para estudar, para elaborar doutrina, para trabalhar os estudos bíblicos, para argumentar em favor da verdade bíblica. Então, e eles fizeram muito material, elaboraram muito material de boa qualidade, de relevância para muitas gerações. É claro que os pais da igreja, quando falamos dos pais da igreja, nós estamos colocando muitos homens juntos aí e um espaço de tempo muito grande. Então nem tudo que eles disseram é aproveitável. Os pais da igreja não são infalíveis quanto ao que disseram, somente a Bíblia é infalível. Eles erraram, eles fizeram formulações perigosas em alguns aspectos,
eles acabaram por tentar defender a verdade bíblica com as armas, em alguns momentos, equivocadas. Então, os pais da igreja, eles têm a sua importância, eles têm a sua relevância para a vida da igreja, para a defesa da fé, só que eles eram infalíveis. E aí uma lição importante ao estudar história, a gente está passando aqui pela história, né? É que somente o autor e o condutor da história, que é Deus, somente ele é infalível. Os homens são falíveis, erram nas suas elaborações, nos seus estudos, nas suas afirmações, né? Embora possa ser muita coisa aproveitada, só Deus é infalível, e é importante a gente lembrar disso na história, tanto olhando para o passado como para a nossa história presente, né? Somente Deus não erra, nós erramos, é importante se lembrar disso. Então eu quero que você perceba um movimento de transição aí da época apostólica ou da igreja primitiva para a época dos pais da igreja, né? Como já foi dito, o último apóstolo, que é João, morre, as cartas estão circulando, o cânon da Bíblia já está fechado, os livros da Bíblia já estão fechados, os mesmos que a igreja já havia, digamos, consolidado como inspirados por Deus, né, reafirmado, aceito como inspirados por Deus, é o que nós temos hoje, conforme a nossa Bíblia em mãos. Então, os pais da igreja, eles vão assumir a liderança da igreja, mas eles não vão escrever ou dar continuidade à Bíblia, porque ela já está fechada, o cânon está fechado. O que eles vão fazer é estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus com fidelidade. Esse período é um período também que nós chamamos de período dos concílios, porque muitos concílios, muitas reuniões para discutir doutrina, para discutir teologia, para discutir falsos ensinos, heresias que estavam surgindo naquela época, foram realizados, e muitos assuntos foram bem discutidos naquela época, e nós nos apropriamos até hoje de elaborações doutrinárias daquela época. Por exemplo, nós podemos citar aqui que em alguns concílios foi discutida a humanidade e a divindade de Jesus, a questão da encarnação de Jesus, a questão da Trindade, e tantos outros temas foram discutidos nessa época, uma época de concílios. Isso tudo mostra como os pais da igreja estavam preocupados com a fidelidade a Deus. E aí eu quero destacar nesse período, dois marcadores que para mim são muito importantes quando nós falamos de história da igreja, história da pregação e quando nós falamos dos pais da igreja. Primeiro, nós precisamos destacar o desejo desses homens de serem fiéis a Deus. Havia um desejo de ser fiel a Deus na pregação da palavra, no estudo da palavra, na defesa da fé. E até por esse desejo de ser fiel, muitas vezes usaram, como eu já disse, armas erradas. E o segundo ponto é que a pregação fiel da palavra, como era feito na igreja primitiva, ela foi desvirtuada pelo envolvimento com a filosofia grega. É interessante isso, porque há muitos nomes daquela época. Eu vou citar alguns aqui, você pode ter estudado em algum grau ou conhece alguma coisa a respeito desses nomes. Por exemplo, nós temos Tertuliano, Orígenes, Justino Marte, Policarpo, Gregório de Nissa, Ambrósio, João Crisóstomo, Agostinho e tantos outros que poderíamos citar aqui, que eram homens que queriam ser fiéis a Deus na pregação da palavra, na liderança da igreja, no estudo, no combate às heresias. Mas, em uma certa medida, a influência grega estava enraizada na pregação daqueles dias. Não na vida de todos eles, mas na vida de alguns. A pregação expositiva que vinha paulatinamente da igreja primitiva, na época da igreja primitiva, ela começa a perder espaço. E o método de explicar as escrituras tinha tomado várias formas diferentes. E a filosofia grega, principalmente a que vinha de Platão,
filosofia platônica, então, vai influenciar diretamente a maneira de se pregar a palavra pelos pais da igreja, por uma boa parte dos pais da igreja. E para entender um pouco, vou trazer um resumo aqui das ideias de Platão que influenciaram diretamente na pregação da palavra naquele tempo. Para Platão, o homem era constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, a partir desta ideia de Platão, passou-se a aceitar o sentido tríplice para explicar o texto bíblico: um sentido literal, um sentido moral e um sentido alegórico. Então, alguns pais da igreja seguiam essa ideia de interpretação, de explicação da Escritura Sagrada. O texto bíblico ele poderia ter um sentido literal, moral e alegórico. Só que, para Platão, o mundo em que nós vivemos é apenas uma representação do mundo perfeito. O mundo perfeito, para Platão, é o mundo das ideias. Então, os conceitos e verdades espirituais desse mundo das ideias são representados por alegorias. E aí você já deve ter percebido que uma das ênfases do tempo dos pais da igreja era a alegoria, com relação à interpretação, à pregação, à explicação da Escritura Sagrada. E um dos grandes teólogos da época, que eu citei aqui, Orígenes, ele usava firmemente a interpretação alegórica. E para ele o melhor caminho para entender a Escritura Sagrada, para combater as heresias, era usar da alegoria. É por isso que nós devemos tomar cuidado e usar apenas as pedras lisas do Evangelho para derrubar o gigante da heresia chamado Golias. Você percebeu que eu acabei de usar uma alegoria? É preciso usar as pedras lisas do Evangelho para derrubar o gigante da heresia chamado Golias. Isso é uma alegoria. Uma alegoria que eu tirei do texto de 1 Samuel, capítulo 17. Leia lá. Davi pega pedras lisas do riacho e atira com a funda na testa de Golias. Era assim que se trabalhava a alegoria naquele período. Então perceba como é sutil, como às vezes era de boa intenção usar a alegoria, né? E de fato Orígenes queria ser fiel a Deus. Ele queria, né, defender a fé, porém usando essas armas não muito boas, porque alegorizar a palavra de Deus vai levar muitas vezes para um sentido em que Deus não está comunicando aquilo que a alegoria está dizendo. Era uma influência platônica daquela época que certamente trouxe algum prejuízo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios vai dizer o seguinte: primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 22 a 24. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, um dos erros dos pais da igreja foi esse. E nós precisamos sempre nos lembrar que a pregação da palavra é sobre Cristo. Ele é o poder, ele é a sabedoria de Deus, como diz Paulo à igreja de Corinto, para transformar pecadores. É mais simples do que às vezes pensamos e acabamos por acrescentar elementos desnecessários, como fez em certa medida os pais da igreja. Não precisamos de invenções, de elementos filosóficos para comunicar a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque quando se prega a Cristo, prega-se o poder e a sabedoria de Deus. E isso é o bastante.
isso é suficiente para a vida de toda pessoa. Então, naquele tempo, além de haver esse tipo de interpretação ou de pregação, havia também a pregação expositiva. Lembre-se que Deus sempre tem mantido acesa, né, ao longo dos tempos, a chama daqueles que são fiéis a Ele. E, bom, não que Orígenes e outros não fossem fiéis a Deus, né? Mas o que eu quero destacar é que havia aqueles no tempo dos pais da igreja que não foram pelas correntes filosóficas do pensamento de Platão, como infelizmente Orígenes foi, e certamente erraram menos do que Orígenes. E eu quero destacar dois homens, então, nesse ponto, que é João Crisóstomo e Agostinho de Hipona. Bom, o primeiro tinha o apelido de Boca de Ouro por causa do impacto da sua pregação. Ele rejeitou essa abordagem alegórica e ele pregava expositivamente, versículo por versículo. A sua interpretação da Bíblia era simples, direta e as suas aplicações eram práticas e realistas. Então nós temos aí um movimento diferente do período de Orígenes, da escola de Orígenes, né? Inclusive havia duas escolas de estudos naquela época, de Alexandria e de Antioquia, uma mais alegórica e a outra mais direta, mais, digamos, realista e prática. O segundo é Agostinho, e Agostinho, quem estuda ou já estudou um pouco sobre a vida dele, sabe que é possível falar horas sobre a vida desse servo de Deus, um homem de grande capacidade, que de fato foi uma influência muito grande na sua época e ainda é hoje para nós, né? É uma referência ali para a pregação na Idade Média, que vem logo em seguida, e era um homem que pregava ao povo diretamente. Ele se dirigia ao povo para que examinassem suas vidas à luz da palavra de Deus e conformassem suas vidas à palavra de Deus. Ou seja, era pregação genuína, simples, do Evangelho. Ele escreveu muitos livros, muitos tratados teológicos, elaborou muita doutrina, defendeu a fé cristã contra várias heresias do seu tempo, né? As três principais é o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo, e Agostinho sempre fazia isso, fundamentado na Escritura Sagrada. Ele pegava todo o ensinamento da palavra de Deus e então ele usava para a defesa da fé, para a exposição fiel da palavra. Segundo John Brodus, o que nós chamamos de calvinismo é a doutrina de Paulo, desenvolvida por Agostinho e sistematizada por João Calvino. Segundo John Brodus, então, de Agostinho que Calvino, então, ele bebe, né, as suas doutrinas, e de fato ele faz muito uso de Agostinho, dos escritos de Agostinho, para formular as suas doutrinas, e quando nós a estudamos, nós olhamos e falamos, de fato está fundamentado na palavra de Deus, não há invencionices, filosofias ou outros ismos nessas doutrinas, porque eram homens que buscavam estudar a palavra e ser fiéis na exposição dela. Agostinho também enfatizava, né, a piedade do pregador, do seu conhecimento bíblico e da sua vida de oração, conceitos básicos para aquele que quer ser de fato fiel na pregação da palavra. Então, diante desse cenário, algumas aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida, agora sem alegorias, né? Primeiro, quando nós olhamos a disposição desses homens, com bem menos recursos do que nós temos hoje, para pesquisar, para estudar, para buscar, é um lembrete para nós, né, de que nós podemos buscar sempre mais conhecimento da palavra de Deus, mais conhecimento de Deus, revelado na sua palavra. Nós temos recursos inumeráveis que esses servos não tinham e que nós temos. Nós podemos fazer uso para um melhor conhecimento de Deus
na sua palavra revelada. Então, nós façamos uso desses recursos, né? Aproveitemos as oportunidades que temos para estudar mais, devemos ter mais disposição em estudar a palavra, em buscar ao Senhor. Segundo, nós devemos ser fiéis a Deus e tomar cuidado para não adulterarmos a exposição do Evangelho com ideologias, com teorias, com filosofias, com outras terminologias sem fim. Sabemos que nós temos vários ideais platônicos, filosóficos nos nossos tempos. Cada geração tem formado o seu Platão, o seu Aristóteles, a sua filosofia, as suas ideologias, e ainda mais no mundo pós-moderno como o nosso. Mas nós devemos sempre nos lembrar que o que nós precisamos é do Evangelho puro e simples, é da Escritura Sagrada. É da Escritura Sagrada. Terceiro lugar, nós não podemos desprezar o legado e a história desses homens. Eles são gigantes. Por tudo que escreveram, por tudo que elaboraram, por tudo que pregaram, embora nós não tenhamos quase nenhum, digamos, sermão escrito, né, de muitos dos pais da igreja que se perderam ao longo do tempo, mas nós podemos recorrer àquilo que nós temos de estudos deles, mas sempre lembrando, né, que eles não são infalíveis. A gente sempre pode buscar o conhecimento daqueles que já estudaram a fundo e até com mais capacidade do que nós, mas nós precisamos sempre ficar firmes, né, na palavra de Deus, porque somente ela tem a autoridade infalível, né? É importante destacar isso. Em quarto lugar, a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da nossa fé. E nos nossos dias não é diferente daquele tempo, no sentido de que há muito falso ensino, há muita heresia circulando nos nossos dias, há muita doutrinação, há muita ideologia circulando, querendo tomar ali a nossa atenção, mas nós devemos nos preparar para responder a todas elas com a palavra de Deus, com sabedoria, com amor, com longanimidade. Como diz Pedro aqui na sua carta, estejam preparados para responder. Fazendo isso, lá no verso 16, com mansidão e temor, com boa consciência, diante dos homens. Então é importante a gente pensar nesse aspecto também, quando nós olhamos a história desses homens que desejavam ser fiéis a Deus e lutaram para isso. Em quinto lugar, nós precisamos querer mais na nossa vida cristã, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar com um cristianismo raso, ou mínimo, ou básico na nossa vida e achar que está tudo bem. Sei que existem muitos movimentos hoje, movimentos sociais, movimentos religiosos, movimentos ideológicos, filosóficos, que querem relegar a Escritura Sagrada e a sua influência ao campo religioso ou ao culto de domingo. Mas nós sabemos que a Escritura Sagrada, nós sabemos que a Palavra de Deus, ela é suficiente e ela traz resposta a todas as áreas da vida humana. Que ela é aplicável, ela é praticável em todas as áreas. Então, se nós falamos de arte, nós usamos a Bíblia. Se nós falamos de futebol, nós temos respostas na Bíblia. Se nós falamos de política, nós temos respostas na Escritura Sagrada. Se nós falamos de relacionamentos, se nós falamos de emoções, se nós falamos de qualquer coisa, a palavra de Deus é suficiente e abrange todas as áreas da vida humana. E nós precisamos nos apegar a esta verdade. E nós precisamos estudar a fundo a palavra de Deus. Nós precisamos estudá-la muito, porque ela tem resposta para todas as coisas. E quanto mais nós estudamos, nós produzimos mais frutos. Deus está trabalhando em nós. Deus está falando conosco por meio da sua palavra. Deus está nos quebrando, nos moldando,
nos lapidando pela sua obra salvadora. E ele nos diz que nós devemos estudar a sua palavra, porque assim nós conhecemos mais dele, nós buscaremos ser mais fiéis, mais santos, buscaremos viver mais para a glória de Deus, quanto mais nós estudarmos a sua palavra. Quanto mais nós estudarmos a sua palavra também, meus irmãos, nós vamos nos fortalecer na fé, nós vamos nos preparar para viver neste mundo, para a glória de Deus. Nós vamos estar preparados para aplicar a Escritura Sagrada em todas as áreas do nosso viver. E assim nós vamos dar sempre a proeminência para a palavra de Deus na nossa vida. Não só a proeminência, mas o ponto máximo da nossa vida deve ser regido, a nossa vida deve ser regida pela palavra de Deus. Isso é um desafio para todos nós. O segundo período que eu quero destacar aqui no nosso estudo é o período da Idade Média, aqui entrando ali um pouco no período dos pais da igreja, né? Esse é um período que vai até a Reforma e é um período difícil para o cristianismo, porque é um período em que a igreja se dividiu no ano de 1054 depois de Cristo. Então a igreja ela é oriental e ela é ocidental, e há um fortalecimento da liderança da igreja em Roma, na igreja ocidental, e o desenvolvimento de muitas doutrinas estranhas, que até então eram, digamos, embrionárias. Nesse período a figura do Papa ganha força, ganha proeminência, né? A ideia da sucerania do apóstolo Pedro, a questão da igreja ter autoridade acima das escrituras, é nesse período também de Idade Média que ganha mais peso, e várias doutrinas como purgatório, confissão auricular, missa pelos mortos e outras coisas vão se tornar padrão na vida da igreja. E este cenário todo, ele está envolvido por outros fatores também, né? A pregação ela vai sofrer forte decadência nesse período, né? Não há muita preocupação mais com a explicação da Bíblia, com a exposição do texto bíblico, mas a igreja está ganhando força, a liderança está ganhando força, e a maneira de manipular mais o povo é tirando deles o conhecimento da palavra de Deus. Então, para justificar vários dogmas daquela época, né, voltou-se a usar a explicação alegórica da Escritura Sagrada, ganha força novamente, né? Havia naquele período também da Idade Média questões econômicas atingindo o povo, né? Havia fome, havia peste naquela época também, então havia ali muita inquietação, muito anseio por respostas no coração do povo, e aqueles que se desviaram da sã doutrina não podiam dar respostas para o povo. E aquele anseio por resposta continuava. E é aí, na Idade Média, que mais uma vez Deus levanta os seus remanescentes fiéis. Ele leva servos comprometidos com a tua palavra, no meio de toda aquela corrupção da igreja, no meio de todo aquele desmando, todo aquele desvio doutrinário, né? Deus levanta homens que vão falar, que vão denunciar os abusos da igreja, que vão ser mortos por pregar fielmente a palavra de Deus. A igreja também, nesse período, é bom lembrar que ela estava se confundindo com o Estado, era uma espécie de igreja-estado ali no período da Idade Média, principalmente no Ocidente, né, depois da divisão. E a pregação da palavra era o que menos se via naquele período. Porém, os remanescentes fiéis estavam ali. E eu quero destacar 3 deles, e aí eu te convido a fazer uma pesquisa depois a respeito dos 3. Né? Não é o propósito da nossa aula falar detalhadamente de cada um deles, mas são histórias bem relevantes, vale a pena você pesquisar. John Wycliffe, John Huss e Jerônimo Savonarola, são 3 nomes ali dos pré-reformadores que eu gostaria de destacar.
Wycliffe, por exemplo, fez algo bem inovador para a época. Ele traduziu a escritura do latim para o inglês, algo que na época era impensável, porque a igreja não queria que o povo tivesse acesso à escritura na sua língua, que ficasse no latim somente para os papas, os bispos, a liderança da igreja fizesse uso dela, né, e explicasse, mostrando que a igreja tinha autoridade. Que a igreja que sabia explicar, que a Bíblia tinha muitas coisas difíceis, nebulosas, confusas, mas que a igreja como autoridade ela podia explicar, e aquela liderança sabia o latim, então por isso eles podiam explicar a Bíblia para o povo. John Wycliffe quebra com essa ideia quando ele traduz a escritura para a língua do seu povo, para o inglês, e ele acusava os pregadores dizendo que se o sermão não tratasse de fato das escrituras, ele deveria ser rejeitado. Ele também apontou a ilegitimidade papal, expôs ali todos os desmandes, todos os absurdos da igreja. John Wycliffe foi um dos responsáveis por isso. John Huss e Jerônimo Savonarola também foram estudiosos, pregadores da escritura. John Huss, ele pedia não a abolição da igreja, nem a separação do mundo, isso é interessante, mas ele pedia uma reforma da igreja. Então essa ideia de reforma, ela vem antes mesmo da reforma. Ele queria uma igreja baseada no exemplo de Cristo e na simplicidade apostólica. Savonarola era um pouco mais enérgico, se você pesquisar sobre ele você vai ver isso, mas ele lutou contra os desmandos e contra o luxo que vivia a liderança da igreja, e ele também queria uma reforma. E a história nos conta que esses homens eles foram queimados na fogueira. John Huss, Savonarola e Wycliffe, ele morreu sem ser queimado pela igreja, mas em um concílio posterior ele foi condenado como herege. Desenterraram os ossos dele e queimaram, porque a igreja considerava John Wycliffe um herege. Com esses três e tantos outros que estão na história, como aqueles que se levantaram pela verdade bíblica em favor da pregação fiel das Escrituras, o alicerce da reforma que vem a partir de Lutero, Calvino e tantos outros, o alicerce está posto. E o pilar da sola Escritura, somente a Escritura, está bem firmado ali com esses remanescentes fiéis. Nos próximos estudos, então, nós vamos continuar a viajar pela história da pregação a partir dos reformadores. Eu vou parar por aqui, não perca, será certamente edificante. Eu quero concluir, então, o nosso estudo desta manhã, pensando com os irmãos o seguinte: certamente, como foi mencionado aqui, houve erros, acertos por parte daqueles servos fiéis e comprometidos com a verdade bíblica. Eles erraram, assim como nós também erramos, como nós falhamos, mas eles também acertaram, como nós também acertamos, na busca pela fidelidade da pregação, da exposição da palavra. E nós podemos e devemos aprender com eles, com seus erros e acertos. Nós podemos estudar a vida deles, a história deles, e enxergar, meus irmãos, a graça de Deus, o controle de Deus na história, a preservação que Deus fez da sua palavra para que ela chegasse até nós. Nós passamos aqui alguns minutos falando dessa história que é tão grandiosa, e como Deus conduziu cada ato dela para que não se perdesse a fidelidade da pregação, para que a sua palavra não se perdesse. E hoje nós temos essa preciosidade nas nossas mãos. Essas gerações, meus irmãos, elas já passaram. Agora é a nossa vez. Agora é nós. Nós não podemos deixar, aliás, os cuidados deste mundo fazer com que amemos mais as coisas do que a Deus e a sua palavra. Nós devemos desejar ser fiéis até a morte. Veja esses exemplos de fidelidade e fale: eu quero ser fiel também ao Senhor. Nós precisamos nos posicionar firmemente contra os males do nosso tempo. Há muitos males no nosso tempo, como havia no tempo desses homens.
mas a resposta deles foi pregação fiel da palavra. Então estude a Bíblia, meu irmão, incansavelmente. Estude a palavra de Deus todos os dias e abra sua boca e pregue a Cristo Jesus. Era isso que eles faziam, era isso que a igreja primitiva fazia, e é isso que nós somos chamados para fazer. Pregue a Cristo. E o Senhor Deus, por meio do teu Espírito Santo, convencerá aqueles que Ele tem para convencer. Pregue as Escrituras, somente as Escrituras. O momento que nós vivemos agora é muito pertinente, porque é um momento de anseio também. É um momento de peste, de pandemia, assim como em algum momento da Idade Média ocorreu. É momento de temor, as pessoas estão temerosas, estão com medo, elas estão buscando respostas e você tem a resposta. Você tem, e ela está na sua frente, a palavra de Deus. A resposta para os dilemas, para os conflitos, para o medo, para a dor, para os anseios, para a ansiedade do mundo, é a palavra de Deus. Pregue a Cristo, pregue a Cristo. Eu quero deixar 2 textos para encerrar. O primeiro deles está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Eu tento lembrar desse texto todos os dias da minha vida, porque é uma verdade que nós não podemos esquecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, Paulo diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. A gente precisa se lembrar disso. O crente, ser fiel à Escritura Sagrada, pregar a palavra fielmente, é obrigação para o crente. Porque pesa sobre nós essa obrigação, como diz o apóstolo Paulo. E ai de nós, se não pregarmos o evangelho. O verdadeiro evangelho da palavra de Deus. E o segundo texto que eu quero deixar para os irmãos está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Paulo fala assim para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já chegou, no nosso tempo, não suportam a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Como é atual esse texto, meus irmãos? Veja o que Paulo continua dizendo no verso 5. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, as pessoas estão se entregando às fábulas. As pessoas, elas não suportam sã doutrina, elas não suportam a verdade da palavra de Deus, elas estão buscando mestres para si mesmos, para suas próprias cobiças, e elas estão com os ouvidos coçando, com coceira, como se tivesse bicho neles, comichões. Mas a palavra de Deus diz para nós: sejamos sóbrios e façamos o nosso trabalho, que é pregar, exortar, a tempo, fora de tempo, com longanimidade e com doutrina, ensino da palavra de Deus. Que assim, meus irmãos, Deus nos abençoe e nos fortaleça para que sejamos fiéis a Deus na nossa vida, na nossa conduta, na nossa prática, na nossa pregação. Que nós, meus irmãos, queiramos ser fiéis a Deus e não misturemos ou façamos diluição do evangelho com filosofias, ideologias e outras coisas mais, mas busquemos sempre a pregação simples e pura da palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça para que você seja sempre fiel na pregação da palavra dele. Certamente ele te abençoará e te conduzirá em fidelidade. Tenha um bom domingo a todos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos prepare para cultuá-lo logo mais. Amém. Vamos orar, encerrando este momento.
Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor sempre, ao longo da história, preserva aqueles que são fiéis ao Senhor. Obrigado a Deus porque, mesmo em tempos de grande apostasia, heresias, falsos ensinos, o Senhor levanta homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, Deus. Ó Pai, obrigado pelo exemplo e pela história desses servos fiéis ao Senhor. Obrigado porque nós podemos olhar os seus erros e acertos e aprender, ó Pai. Aprender que o Evangelho não pode ser diluído nem misturado, que o Evangelho, ó Deus, é puro e simples e nós devemos pregá-lo, ó Pai, com fidelidade, como ele é, como o Senhor determinou que ele fosse. Ó Deus, ajuda-nos, porque a nossa geração é uma geração tão difícil quanto aquela do passado ou até mais, ó Deus, onde não se quer a verdade, onde nem se acredita em verdade. Mas, ó Deus, sabemos que a tua palavra é a mesma ontem e hoje, ó Deus, e ela é aplicável, ela é verdade para todas as áreas da vida humana, ainda que os homens não aceitem isso. Mas nós, ó Deus, como seus discípulos, comissionados pelo Senhor, sabemos que temos a obrigação de pregarmos, de vivermos fielmente na palavra do Senhor. Ajuda o teu povo, conduz o teu povo, ó Deus, para que cresçamos em graça, em conhecimento, em fidelidade, em santidade, diante do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão esmorecidos, aqueles que estão desviando-se, ó Deus, que o Senhor os traga novamente aos teus caminhos. Aqueles, ó Deus, que acham que a tua palavra não é relevante para todas as áreas da sua vida, ó Deus. Que o Senhor os faça enxergar que a tua palavra é viva e eficaz e tem as respostas para todas as coisas. Assim, ó Deus, continua a abençoar o teu povo que é o povo da palavra, que é o povo da Bíblia, para que eles vivam de tal forma que o Senhor seja glorificado e exaltado em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém.